Olá, eu sou o Gleison, aluno de Engenharia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Cornélio Procópio. Eu e mais 2 alunos da instituição desenvolvemos um material de matemática básica para lhe auxiliar em eventuais dúvidas. O tema da videoaula de hoje é radiciação. Radiciação. Radiciação pode ser definida como uma operação inversa da potenciação. Ou seja, nós temos um A dentro da raiz, que no caso nós chamamos de radicando, um N, que seria o índice da raiz, e B seria o resultado da raiz. Mas para existir a raiz de qualquer número, ele tem que existir um número B elevado ao índice N para ser igual ao nosso radicando. Para verificar a existência de uma raiz a partir de seu índice, nós temos que, se o índice N for par, o radicando é restrito a números reais positivos. Se o N, que é o índice da nossa raiz, for ímpar, nós temos que o radicando pode assumir valores positivos e negativos. Algumas propriedades da radiciação são: essas propriedades são válidas para A maior ou igual a zero, no caso o radicando. Nós temos que o produto de radicandos dentro de uma raiz é igual ao produto das raízes. Nós temos que a razão entre A sobre B dentro da raiz é igual a raiz de A sobre a raiz de B, isso se o nosso B for diferente de zero. Nós ainda temos uma raiz enésima de A elevada a um expoente n, m, no caso seria igual a raiz enésima de A elevado a m. Se nós tivéssemos a raiz enésima de uma raiz emésima de A, nós podemos fazer a multiplicação dos índices e nós temos uma raiz de A de n vezes m. Se nós tivéssemos uma raiz de A elevado a m, uma raiz enésima de A elevado a m, é a mesma coisa que escrever A elevado a n sobre m. Isso se o A for maior ou igual a zero e o m pertencer aos inteiros e n aos naturais, excluindo zero. Bom, fazer um exercício então. Esse exercício que está na apostila, o valor de raiz de 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 18 é igual a raiz de 56, raiz de 108, raiz de 2 mais 54, raiz de 6 mais 6, raiz de 2 vezes 1 mais 3 raiz de 3. Bom, a resolução desse exercício nós vamos utilizar a propriedade 1, que é a do produto das raízes. Isso é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Nós vamos partir disso. Então, nós temos que raiz de 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 18 é igual a raiz de 2 mais raiz de 3 vezes 18. Aplicando a fatoração no radicando para descobrir a raiz, nessa parcela da equação, nós temos raiz de 3 vezes 18 é igual a raiz de 3 vezes o 3, o 18, nós vamos decompor em 9 e 2, que por sua vez nós vamos decompor em 3 e 2. Sendo assim, nós temos que raiz de 3 vezes 18 é igual a raiz de 3 vezes 3 ao quadrado vezes 2 dentro da raiz. Sendo assim, nós temos raiz de 3 vezes 3 ao quadrado vezes 2. Esse 3 ao quadrado, ele sai da raiz. Nós temos 3 vezes raiz de 3 vezes 2. Que, utilizando novamente a propriedade 1, que seria, nesse caso, A vezes B dentro da raiz, é igual a raiz de A vezes raiz de B. Nós vamos ter que 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. Logo, nós temos a equação toda, seria a raiz de 2 mais raiz de 3
vezes raiz de 18 seria igual a raiz de 2 mais 3 raiz de 2 vezes raiz de 3. Melhorando ainda essa forma da equação, nós podemos colocar a evidência raiz de 2 e multiplicar por 1 mais raiz de 3 vezes raiz de 3. Bom, mais um exercício. Esse exercício ele pede raiz de 90 mais raiz de 90 mais raiz de 90 mais raiz de 100. Ele pergunta é igual a... Ele dá as alternativas 9, 10, 90, 100 ou NDA. Bom, para resolver primeiro essa raiz desse tamanho, nós vamos começar resolvendo essa raiz. No caso, nós temos raiz de 100 é igual a 10. Então, nós vamos substituir dentro dessa... Vamos substituir aqui por 10. Nós temos raiz de 90, mais raiz de 90, mais raiz de 90, mais 10. Que é essa forma. Aí nós temos raiz de 90, mais raiz de 90, mais 100 novamente. E novamente raiz de 100 igual a 10. Aí nós substituímos 10 dentro da raiz aqui. E novamente nós vamos ter 90 mais raiz de 100. Substituindo 10 de novo, 90 mais raiz de 100. Dessa forma, nós vamos ter raiz de 90 mais 10 igual a raiz de 100, que é igual a 10. Sendo assim, é a nossa alternativa B do exercício. Espero que o conteúdo na videoaula de hoje tenha ajudado. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima e bons estudos.